E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de informática aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece ainda, me chamo Professor Josué Machado, né? Para quem me conhece, o nome é o mesmo, não tem diferença. Vamos falar nesse vídeo sobre uma revisão que eu vou fazer aqui brevemente do conteúdo de informática, tá? Vamos ver principalmente, né, duas questõezinhas aí do conteúdo de informática, tá? Da banca Fundatec. Dois assuntinhos aí que tu tem que ficar ligado aí na tua prova, ok? Muito bem. A primeira questão, tá? São provas recentes, né? São duas questões bem recentes aqui da banca, tá? A primeira questão diz o seguinte: são recursos exibidos na aba Desempenho do gerenciador de tarefas no Windows 10, tá? Para a gente começar, então, pelo básico, né? O que é o gerenciador de tarefas? O gerenciador de tarefas é um programinha, né? Uma ferramenta do Windows 10 que tu pode monitorar o computador, né? Monitora o desempenho dele, né? Monitora outras coisas no computador. O atalho de teclado do gerenciador de tarefas é o Ctrl mais o Shift mais o ESC. Ctrl, Shift e ESC e vai abrir o gerenciador de tarefas, ok? Aí nós temos algumas abas, tá? E é muito importante ter estudado e revisar todas essas abas aqui, ó. A gente tem principalmente aqui, primeiramente, a aba Processos. Na aba Processos a gente tem aqui essas colunas aqui, ó, a coluna de CPU, que é o processador. Então vai listar aqui os processos que mais estão listando, né, quanto de CPU os processos estão consumindo, de processador no caso, né? Memória, que é a memória RAM no caso, né? E aqui o disco, que daí é o HD ou o SSD que tu tem aí instalado no computador. Quantidade de rede, tal, GPU, né? Uso de energia, né? São as colunas que a gente tem aqui. Desempenho, daí a gente já vai ver o gabarito aqui, ó. Desempenho a gente tem CPU, memória e disco, respectivamente, conforme está na questão, tá vendo? CPU, memória e disco. Temos disco 0, disco 1, né? No meu caso aqui, né, a gente tem isso, né? No meu caso aqui, porque eu tenho dois discos, né? Eu tenho o disco principal, que é o disco C, e tem um SSD que é o disco D, por isso que aparece dois para mim. Internet, Wi-Fi e tal. Histórico de aplicativos, inicializar, que são aqueles softwares que vão inicializar quando o computador é ligado. Usuários, detalhes e serviços são as abas que a gente tem, tá? Então aqui no desempenho a gente tem os três, ó, CPU, memória e disco. Quais estão corretas aqui? Letra I, o gabarito da nossa primeira questão, tá? Primeiramente aqui, ó, presta muita atenção no que a banca está pedindo. Às vezes a banca pede as incorretas, tá? Não é o caso aqui, mas pode acontecer. E aí se tu não prestar atenção, né, tu pode assinalar a alternativa errada, porque daí nas alternativas vai estar as assertivas corretas e as assertivas incorretas, tá? E tu tem que assinalar as incorretas, tá? Então tem essa pegadinha que a banca Fundatec gosta de fazer de vez em quando, tá? Windows 10, o que tu vai revisar aí? O gerenciador de tarefas, barra de tarefas, que fica aqui embaixo, tá? A barra de tarefas, menu iniciar, explorador de arquivos e as configurações. É o principal passo a passo que tu pode revisar aí no momento da tua prova, tá? No momento dessa revisão. Próxima questão, a questão de atalho de teclado do Mozilla Firefox, que é mais ou menos recorrente nas provas, tá? Não é assim. Geralmente, quando ela cobra atalho de teclado, na maioria das vezes é sobre navegadores. Não é tão comum assim ela cobrar atalhos de teclado de Word, de Excel ou de Windows. Geralmente ela cobra, se for cair atalho de teclado, é bem provável que seja Mozilla Firefox. No Mozilla Firefox, o comando de teclado Ctrl M tem como função selecionar tudo, é comando Ctrl A. Abrir uma nova aba é Ctrl mais o T, aba. Adicionar todas as abas aos favoritos, Ctrl mais o Shift mais o D. Abrir uma janela privativa, aqui é Ctrl Shift P. Janela privativa é aquela janela que ela não salva dados de navegação. A banca bate muito nesse conceito. Janela privativa ela não salva dados de navegação. Janela privativa ela é mais segura se tu estiver utilizando ela? Não.
A janela privativa, ela é livre de vírus? Não, tá? Ela não salva dados de navegação, cookies, cache, dados de navegação, histórico, dados inseridos em formulários e tal. No Mozilla Firefox, a janela privativa é Ctrl+Shift+P. Lá no Chrome, que é outro navegador que a banca pode cobrar, é Ctrl mais o Shift mais o N, tá? Gabarito aqui, Ctrl M, que é o que o anunciado pede, é letra B de bola, silenciar ou ativar o som de uma nova aba, tá? Mais um complemento aí para o diretório de teclado para os teus estudos. Abrir uma nova aba é Ctrl T. Abrir uma nova janela, vou botar NJ de nova janela. É Ctrl mais o N, tá? Qual é a diferença de janela e abas? Ó, vou abrir aqui Google, vou abrir uma outra aba aqui. Pode ser o meu site aqui, tá? Agora eu vou dar o Ctrl N e vai abrir uma nova aba. Aqui eu vou abrir outro site, tá? O meu site também. Tá vendo aqui, ó? Aqui. E aqui. Isso é janela. Essa parte mais externa aqui. Dentro nós temos guias ou abas, são sinônimos, tá? Depende do que o avaliador tiver a fim de escrever. Então a gente tem uma janela com duas abas ou guias, e aqui a gente tem uma janela com uma aba ou uma guia dentro, ok? A banca pode te confundir, tentar fazer, por exemplo, ó. Tentar fazer aqui, dizer que aqui a gente tem uma aba com duas janelas abertas dentro. Vai estar errado, ok? Era isso que a gente tinha então para complementar sobre esta questão, tá? Então aqui, essa questão aqui é a letra B de bola, atalhos de teclado, pode ser que caia aí na tua prova, há uma chance, ok? Então finalizamos esse vídeo por aqui, pessoal, dá uma conferida aí na descrição do vídeo, tá? Que eu tenho alguns links de preparatórios para ti, tem o curso completo de informática com teoria e questões, tem também revisão, tá? Dá uma olhadinha todos os materiais que a gente tem aí à disposição, ainda dá tempo de se preparar, se tu ainda já deveria, tá? Era o momento que tu tem que estar revisando. Mas se tu quiser adquirir um curso com teoria e questões, está à disposição aí no vídeo. Tem uma sériezinha aí de opções que tu pode adquirir, ok? Adquire aquele que tu acha melhor aí para a tua preparação. Meu Instagram, prof.josuel, se tu quiser, tem uma dúvida, não tem importância, chama lá no meu privado, ou simplesmente me segue, tem mais dicas, tem mais informações de informática por lá, ok? Até mais, se inscreve no canal também. Até mais, boa revisão, boa reta final, boa prova.